Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor André Luiz e agora eu vou resolver com vocês umas questões de trabalho e conservação de energia. Bem, vamos lá. No esquema da figura, uma mesma caixa é arrastada 3 vezes ao longo do plano horizontal, deslocando-se ao longo do ponto A até o ponto B. Na primeira vez é puxada pela força F1, que realiza um trabalho T1. Na segunda é puxada pela força F2, que realiza o trabalho T2, e na terceira é puxada por uma força F3, que realiza um trabalho T3. Supondo que os comprimentos dos vetores na figura são proporcionais às intensidades F1, F2 e F3. Aponte a alternativa correta. Galera, seguinte. Como é que a gente pode analisar essa questão, né? Primeiro, vou redesenhar aqui o bloco e vou colocar nela só a força F3. Então, como seria aqui a fórmula do trabalho, né? Então, o meu trabalho da força 3 seria a força 3 vezes a distância de A até B. Então, esse aqui é o trabalho realizado pela força 3. Lembrando o seguinte, que bem aqui, nós temos aqui, a multiplicação pelo cosseno do ângulo entre a força e o movimento, para onde está acontecendo o movimento, né? O meu movimento está na horizontal para a direita. A minha força também está para a direita. Então, o ângulo formado entre a força e o deslocamento, no caso na horizontal, é zero. Aí vai ficar cosseno de zero, que é 1. Então, é por isso que só fica F3 vezes a distância de A até B. Então, quem é o trabalho da força 3? Então, o meu trabalho da força 3 vai ser F3 vezes a distância de A até B. Agora, vamos analisar agora a da força 2. O que é que acontece? Então, vamos pegar aqui o mesmo bloco e vamos aplicar agora a força 2. A força 2 ela está inclinada. E eu sempre gosto de falar o seguinte, na física, pelo menos nessa mais básica que a gente está vendo no primeiro ano, a gente nunca vai trabalhar com essa força que está inclinada. Então, o que é que a gente tem que fazer com ela? A gente sempre decompõe ela. Que a melhor maneira de trabalhar com uma força inclinada é o quê? Decompor ela em duas componentes. Tanto numa horizontal quanto em uma vertical. Então, agora a gente vai relembrar lá dos assuntos de vetores. Bem, como foi que eu originei essa resultante F2? Então, é como se eu tivesse aqui, um F2x e para cá eu tivesse um F2y. Então, a resultante sempre vai sair do início da primeira até o final da segunda. Então, esse F2 eu posso escrever ele em que formato? No F2x e no F2y. Numa componente horizontal e outra componente vertical. Bem, vamos analisar agora o seguinte trabalho, o que é que vai acontecer, né? Então, nesse momento aqui é como se a gente estivesse esquecendo desse F2 aqui. Vamos olhar só para o F2x e para o F2y. Então, o F2x é o que vai puxar a caixa na horizontal, que é para onde está acontecendo o meu movimento. Esse F2y, ele está puxando aqui, para cima, né? Só que como a gente sabe que o nosso movimento está na horizontal, é porque esse F2y aí tem que ser exatamente igual ao peso da caixa. Aí que está. Como é a fórmula do trabalho? A fórmula do trabalho é o seguinte, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e para onde está acontecendo o meu deslocamento. Vamos fazer bem aqui, o trabalho do F2y. Como é que ficaria? Então, ficaria, o trabalho do F2y seria o F2y, que é a força, vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo entre essa força e a distância. Olha, o meu movimento está na horizontal. E a minha força está perpendicular a ele. Ou seja, está formando um ângulo de 90 graus. Então, seria cosseno de 90. E nós sabemos que o cosseno de 90 vale zero. Então, vai zerar tudo, né? Então, foi que a gente conseguiu concluir com isso. Que o trabalho da força 2y é igual a zero. Então, o que é que fica de aprendizado? Toda força que é perpendicular ao deslocamento sempre vai ser zero.
Então, esse F2Y é zero. Então, o único trabalho que vai nos influenciar é a da força F2x, que é justamente o que faz com que ela ande na horizontal. Então, seria o F2x. Ah, e como é que eu calculo esse F2x? Então, esse F2x seria... Então, seria aqui o trabalho do F2x igual a o F2x vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, né? Só que o cosseno, o F2x, o ângulo que ele faz com a própria horizontal é um ângulo de zero, porque ele está no mesmo sentido, está do mesmo jeito da horizontal, na mesma direção e sentido. Então, o cosseno dele é zero. E o cosseno de zero é 1. Então, é por isso que só fica F2x vezes o deslocamento. Mas pensa bem, esse F2x, agora olhando aqui para a figura, esse F2x ele está daqui para cá, né? Então, ele vai ser exatamente igual a quem? Ao F3. Olhando bem para a figura aqui, ó, dá para ver então que esse F3 vai ser exatamente o F2x. Então, o que é que eu posso afirmar? Que aonde então eu tenho o F2x, eu posso estar chamando ele também de F3. Ou seja, o trabalho de F2x é exatamente F3 vezes a distância. E isso aqui a gente viu, ó, a distância de A até B, né? E isso aqui a gente viu que é exatamente igual ao trabalho da força F3. Se a gente for analisar a força, o F1, vai ser a mesma coisa, ó. Agora, só olhando aqui diretamente para a figura, vou até colocar aqui de outra cor, verde. Então, quem é que vai gerar esse F1? Vai ser um F1x e um F1y. Lembrando, esse F1y vai estar perpendicular ao meu deslocamento. Logo, ele não vai influenciar, ou seja, ele não vai realizar trabalho. E esse F1x vai ser exatamente igual, ó, ao F3. Então, significa dizer que o trabalho de F1x vai ser o F1x vezes o deslocamento de A até B. Só que quem é o F1x? É o F3. Então, o trabalho de F1x vai ser F3 vezes a distância de A até B. Ou seja, o que foi que a gente descobriu? Que todas essas forças vão ter exatamente o mesmo trabalho. Então, o trabalho da força 1, o trabalho da força 2 e o trabalho da força 3 vão ser exatamente iguais. Então, a alternativa correta, letra C. T1, ou seja, o trabalho de 1 igual ao trabalho de 2, que é igual ao trabalho de 3. Próxima questão. Questão 23. Na situação esquematizada, um halterofilista levanta 80 kg no local em que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e mantém o halter erguido, como representa a figura 2, durante 10 segundos. Bem, o trabalho das forças musculares durante o levantamento do halter e durante sua manutenção no alto vale respectivamente. Ok. Rapaz, ele vai pegar o halter que está no chão e vai erguer ele a uma altura de 2 metros. Então, sempre que eu estou percorrendo alguma altura, sempre que eu estou deslocando, eu sempre vou estar realizando trabalho. Por quê? O que é trabalho é força vezes o deslocamento. Se teve deslocamento é porque houve trabalho. Então, eu pegar o halter do chão e erguer por 2 metros, eu realizei um trabalho. Como a minha distância percorrida vai ser a altura, então o meu trabalho vai ser o trabalho da força-peso. E o trabalho da força-peso vai ser mgh. Ok? Então, o trabalho da força-peso sempre vai ser mgh. Agora eu vou analisar o sinal. Bem, toda vez que eu estou subindo, que eu estou fazendo um trabalho para subir, o trabalho da força-peso vai ser o quê? Vai ser negativo. Por que vai ser negativo? Porque a gente está contrário à força gravitacional. Então, ó, aqui vai ser negativo. Como eu estou levantando, vai ser negativo. Então, o trabalho da força-peso vai ser mgh. Agora, agora, o movimento que eu faço, eu já estou com ele erguido. Agora, eu vou abaixar ele. Então, já vai ser positivo. mgh positivo, porque eu já estou agora a favor da gravidade.
Então, nesse caso, como é para erguer, o meu trabalho da força-peso vai ser um trabalho negativo. Esse trabalho negativo a gente chama de um trabalho resistente. Então, como é que a gente pode fazer? Então, o trabalho do peso vai ser a massa, que é 80, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que vai ser de 2 metros. Então, o trabalho do peso vai ser menos 80 vezes 10, vai dar menos 800, vezes 2. Então, logo, o trabalho do meu peso vai ser igual a menos 1.600 joules. Bem, aí você pode me perguntar o seguinte: ah, mas aí não tem 1.600. Ok, então acredito que ele deve ter considerado em módulo, né? Então, o módulo do trabalho da força-peso, então esse módulo do trabalho da força-peso vai ser exatamente 1.600 joules. Então, o nosso trabalho aqui vai ser de 1.600 joules. Aí, qual é a segunda que ele pede lá? Ó? O trabalho das forças musculares durante o levantamento do halter. Então, durante o levantamento do halter, ele vai fazer um trabalho resistente de 1.600 joules. E durante a sua manutenção no alto, ou seja, ele vai manter erguido, né? Pensa o seguinte, ele está movimentando o halter? Não está. E só tem trabalho quando tem o quê? Deslocamento. Se ele não vai deslocar o halter, é porque o trabalho do peso é quanto? 0. Então, para ele manter o halter erguido, ele está realizando um trabalho o quê? Nulo, porque só tem trabalho se tem variação de deslocamento. Então, seria o trabalho no ponto mais alto, colocar aqui como PM, tá? Ponto mais alto seria 0. Então, a alternativa correta, para levantar, ele faz um trabalho em módulo de 1.600 joules e para manter ele lá em cima, o trabalho é nulo. Então, a alternativa, letra D. Próxima questão, 17. Um projétil de massa M é lançado obliquamente no vácuo, descrevendo a trajetória indicada abaixo. Então, tem o ponto A, ela vai até o ponto B e retorna ao ponto C, que no caso é o solo. A altura máxima atingida é o H, e o módulo da aceleração da gravidade vale G. Os trabalhos do peso do projétil no deslocamento de A até B, então ele quer saber o trabalho do peso. Então ele quer saber o trabalho da força-peso. Do projétil de deslocamentos de A até B, depois de B até C e de A até C. Vamos lá. Do A até B. Do A até B, ele vai ter que ter deslocado uma altura. Então, automaticamente, eu já estou realizando o trabalho. Então, quem vai ser o trabalho da força-peso? Lembra-se, ele está subindo. Então, é contrário à gravidade, né? Contrário à aceleração da gravidade. Então, vai ser o trabalho de A até B, vai ser um trabalho resistente, ou seja, menos mgh. Agora, o trabalho de B até C, eu estou percorrendo o quê? A altura, só que agora ele está o quê? Baixando, ou seja, ele está a favor da aceleração da gravidade. Então, o trabalho de B até C vai ser também mgh, só que agora vai ser o quê? Positivo. Por que positivo? Porque está a favor da aceleração da gravidade. Eu estou baixando, né? E a aceleração da gravidade puxa, joga a gente para onde? Para baixo, ela aponta para baixo. Então, o trabalho de A até B é menos mgh, o trabalho de B até C é mais mgh. Isso aqui é chamado de um trabalho resistente, porque é negativo, e o trabalho positivo é chamado de um trabalho motor. E aí agora ele quer saber o trabalho realizado de A até C. De A até C, ele variou a altura? Não. O A está no chão, o C também está no chão. Então, se ele não variou a altura, o trabalho é quanto? Nulo. Então, se eu analisando de A até C, só do A até C é como se ele não tivesse o quê? Saído do chão. Porque a altura dele permaneceu a mesma, está no solo. Não houve variação de altura. Então, o trabalho de A até C é 0. Então, a alternativa correta seria menos mgh, mgh e 0. Letra C. Vamos para a próxima. Seguinte, o que é que essa 31 fala? Um garoto de massa de 40 kg, ele partiu do repouso. Então, isso aqui é extremamente importante. Ó. Então, quando você estiver lendo a questão, já vai grifando as partes mais importantes. Então, um garoto de massa de 40 kg, ele partiu da onde?
Ele partiu do repouso, no ponto A do tobogã da figura a seguir, atingindo o ponto B com velocidade de 10 metros por segundo. Admitindo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando o efeito do ar, calcule os trabalhos das forças de atrito que agiram no corpo do garoto, de A até B. Ok, vamos aqui pensar como é que a gente pode realizar essa questão. Então, no ponto A, vamos analisar a energia que ele está no ponto A. Então, quem seria a energia que ele está exatamente no ponto A? Então, a energia que ele está no A, ele está com repouso. Então, se está no repouso, então significa dizer o quê? Significa dizer que a velocidade dele é o quê? Nula. Então, ele não vai ter energia cinética. O único tipo de energia que ele vai ter no ponto mais alto, ou seja, nesse ponto A aí, vai ser a energia potencial gravitacional. Como é que calcula mesmo a energia potencial gravitacional? A EPG é o mesmo trabalho, só que agora a gente não vai mudar o sinal dela. Ou seja, a energia potencial gravitacional é mgh. Então, a energia que o garoto vai estar no ponto A é mgh. Então, a energia no ponto A vai ser a massa dele, que é 40, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 10. Então, a energia que ele vai ter no ponto A vai ser uma energia de 4.000 joules. Aí ele falou o seguinte, que o rapaz ele atingiu no ponto B uma velocidade de 10 metros por segundo. Só que observe aqui que no ponto B ele já não tem mais altura. Então, se nesse ponto B ele não tem mais altura, é porque ele não tem mais energia potencial gravitacional. Então, a energia no ponto B, ele só vai ter velocidade, então ele só vai ter energia cinética. Então, a energia no ponto B, ele vai ter energia cinética. E como é que eu calculo a energia cinética? M vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a energia no ponto B vai ser igual a mv ao quadrado, a velocidade no ponto B, dividido por 2. Então, como é que vai ficar essa energia no ponto B? Vai ficar a massa dele, que é 40, vezes a velocidade com que ele está lá ao quadrado, ou seja, ele diz que passa com 10, 10 ao quadrado, dividido por 2. Então, a minha energia no ponto B vai ficar 10 ao quadrado dá 100. 40 vezes 100, isso aqui vai dar 4.000. 4.000 dividido por 2 vai ficar 2.000 joules. Opa, ou seja, claramente a gente está no sistema não conservativo. Como assim? A energia, parte da energia, ela foi dissipada, ou seja, ela se perdeu durante o caminho. Justamente o que ele fala, ó, calcule o trabalho das forças de atrito que agiram no corpo de A até B. Pensa comigo, se eu tinha 4.000 joules e eu só cheguei lá no final com 2.000 joules, é porque no meio do caminho eu perdi quantos joules? 2.000 joules. E quem foi responsável por fazer com que eu perdesse essa energia? A força de atrito. Então, o trabalho da força de atrito vai ser igual a menos 2.000 joules. Aí você faz a pergunta, sim, mas por que está negativo? A força de atrito ela é sempre contrária à tendência de deslizamento do corpo. Então ela sempre vai ser contrária à tendência para onde o corpo está deslizando. Então ela sempre vai ser negativa. Ela é um trabalho sempre resistivo, ela é resistente. Então a energia que o rapaz vai perder é justamente devido ao atrito. E o atrito ele faz o trabalho. Quem seria esse trabalho? Vai ser a energia dissipada, né? Como ele está falando de trabalho, é importante que a gente coloque o sinal, porque o trabalho da força de atrito é sempre negativo. Então, como é que ficaria? A energia de A menos o trabalho da força de atrito, que vai ser igual à energia no ponto B. Ou seja, 4.000 menos 2.000 vai ser os 2.000 joules. Ou seja, o trabalho da minha força de atrito é menos 2.000 joules. Vamos para a próxima questão. Questão 36. O que é que ela fala? Na situação representada nas figuras 1 e 2, a mola tem massa desprezível e está fixa no solo com seu eixo na vertical.
Um corpo de pequenas dimensões e massas iguais a 2 kg é abandonado da posição A e depois de colidir com o aparador da mola na figura B, aderindo a ele, desce e para instantaneamente na posição C. Opa, ele já falou que parou instantaneamente, ou seja, em um determinado período ela vai parar no ponto C. Adotando gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando o efeito do ar e a energia mecânica dissipada no ato da colisão, calcule o trabalho do peso do corpo no percurso AC. Então ele quer saber o trabalho da força-peso. Então, a letra A quer saber o trabalho da força-peso, de A até C. Primeira coisa que a gente tem que analisar, o sinal. De A até C, está caindo, né? Está a favor da gravidade. Então, meu trabalho é um trabalho o quê? Motor. Se meu trabalho é um trabalho motor, ele é positivo. Então, o trabalho do peso já sabemos que é mgh. Então, o trabalho do meu peso depende apenas aonde? Da minha altura, não é isso? Nesse caso. Então, quem é a massa? 2 kg. Quem é a gravidade? É 10. E quem é a altura? Ele está a 25 centímetros do ponto C. Que ele quer saber o trabalho da força-peso do A até C. Então, quem é a altura? Do A até o C, 25 centímetros. Então, tem que utilizar em metros, porque tem que utilizar no SI. Então, vai ficar 0,25. 25 centímetros, basta dividir por 100 para transformar para metro. Então, vai ficar 0,25. Então, o trabalho do peso de A até C vai ser 20 vezes 0,25, que vai ser exatamente 5 joules. Pronto. Então, letra A está feita. O trabalho da força-peso de A até C vale 5 joules. Alternativa B. O trabalho da força aplicada pela mola sobre o corpo no percurso BC. Então, ó, a bolinha ela vai bater aqui no BC e vai afundar até o C. Então, com isso, a gente teve um deslocamento de 5 centímetros. E ele quer saber o trabalho da força aplicada pela mola. Pensa bem comigo. Quem é a energia potencial gravitacional no ponto A? Vai ser 5 joules. A mola, quando ele bate na mola, ele vai comprimir a mola até parar. Então, o que é que significa dizer? Que esses 5 joules que ela é de energia potencial gravitacional vão ser todos transformados em energia potencial elástica. Então, os 5 joules que eu tinha vai ter que se transformar em 5 joules de energia potencial elástica. Então, qual é a resposta? Então, o meu trabalho da força elástica vai ser o quê? Lembre-se, o trabalho ele pode ser motor ou ele pode ser o quê? Resistente. O trabalho da força de atrito, ele é resistente, negativo. O trabalho da força elástica também é resistente. Por quê? Porque a força elástica ela é sempre contrária ao movimento da mola. Se eu puxo a mola para cima, ela sempre está me puxando para onde? Para baixo. Se eu empurro a mola, ela está me empurrando para onde? Para cima. Então ela é sempre contrária. Então o trabalho dela sempre vai ser resistente. Então quem vai ser o trabalho da força elástica? Vai ser menos 5 joules. Bora ver aqui como faz todo sentido. Eu tenho um trabalho da força-peso que é de 5 joules. Todo esse trabalho de 5 joules vai ser convertido em trabalho de força elástica. E vai ser menos 5 joules porque ele vai ter que parar no ponto C. Então, todos os 5 joules que eu tinha, eu vou converter em força elástica, que é um trabalho resistente. Então, vai ser menos 5 joules. E a alternativa C, o que é que ela está pedindo? A constante elástica da mola. Então, o que é que a gente precisa se preocupar aqui? Em achar o K, não é isso? Então, vamos lá. A gente já sabe que o trabalho da força elástica é o quê? Menos 5 joules, ok? Então, vamos pensar aqui o seguinte. Como é que a gente vai achar essa constante elástica da mola? A gente já sabe, então, que o módulo do nosso trabalho da força elástica sempre vai ser K x ao quadrado dividido por 2, ok? Só que a gente já sabe que o trabalho da força elástica é quanto? Menos 5 joules. Então, o módulo de menos 5 é igual a K vezes x ao quadrado
sobre 2. Módulo de menos 5 é 5. Então, vai ficar 5 igual a k vezes x ao quadrado sobre 2. Então, esse 2 aqui que está dividindo kx ao quadrado é porque estava multiplicando o 5, não é isso? Então, k vezes x ao quadrado é igual a 10. Então, quem é o meu k? É 10 dividido por x ao quadrado. Quem é esse x? É a deformação da mola, ou seja, o quanto ela foi comprimida. E ela foi comprimida em 5 centímetros, ou seja, ela foi comprimida em 0,05 metros. Então, vai ficar 10 dividido por 0,05 ao quadrado. Então, o meu k vai ser igual a 10 dividido por 0,0025. Se a gente pegar o 10 e dividir por 0,0025, a gente vai achar 4.000 newtons por metro. Então, essa aqui é a minha constante elástica. 4.000 newtons por metro. Então, dessa forma, a gente finaliza essa questão 36. Próximo. Questão 41. O que é que a questão 41 fala? Na figura, um operário ergue um balde cheio de concreto de 20 kg de massa, com velocidade constante. A corda e a polia são ideais e no local, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando o deslocamento na vertical de 4 metros que ocorre em 25 segundos, determine. Ele quer saber o trabalho realizado pela força do operário, a potência útil na operação. Ok, como é que a gente pode resolver essa questão? Seguinte, vamos lá. Observe que a força que ele está colocando é uma força necessária para poder erguer o balde de 20 kg de massa a uma altura de 4 metros. Então, o trabalho que está sendo realizado pelo rapaz é simplesmente o trabalho da força-peso. Porque a força que ele aplica na corda vai ser a mesma força que eu estou fazendo com que meu balde se erga. Então, o que é que eu posso concluir? Que o trabalho que ele está realizando é simplesmente o trabalho da força-peso. Então, para a gente calcular esse trabalho, basta a gente fazer o quê? M vezes G vezes H. MGH. Então, é o seguinte. E a letra B, ele está pedindo para a gente calcular a potência média útil. E o que é potência? Sempre potência vai ser igual ao trabalho realizado dividido pelo tempo. Então, vamos lá. Vamos para a letra A. Então, o trabalho que ele vai realizar é um trabalho resistente, né? Ele está fazendo subir o balde. Então, vai ser o trabalho da força-peso, vai ser menos mgh. Então, o trabalho do peso vai ser a massa do balde, né? Que é 20, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura que ele vai erguer, que é uma altura de 4 metros. Então, o trabalho da força-peso que ele vai realizar vai ficar menos 200 vezes 4. Então, o trabalho da minha força-peso vai ser de menos 800 joules. Então, esse aqui vai ser o trabalho realizado pela força-peso. Vai ser um trabalho de menos 800 joules. Respondida a letra A. Ah, mas a questão, se lá no gabarito tiver 800 joules, é porque foi considerada em módulo. Só que como eu não pedi aqui o módulo do trabalho, então acredito que a maneira mais correta de você colocar seria trabalho da força-peso menos 800 joules. Por que menos? Porque é um trabalho resistente. É um trabalho resistente. Mas, se na questão estiver pedindo, me dê o módulo do trabalho, aí você coloca, o módulo seria 800 joules. Mas o trabalho realizado por essa força seria de menos 800 joules. Ok? Deu para entender por que é resistente? Porque eu estou erguendo o meu balde. B. A potência média útil na operação. Então, o que é a minha potência? A minha potência é o módulo do trabalho dividido pelo tempo. Então, o que é potência? É o módulo do trabalho dividido pelo tempo. Então, quem é o trabalho realizado? É o trabalho da força-peso, menos 800. Como o trabalho está em módulo, sempre vai ser um trabalho positivo. Então, a minha potência sempre vai ser uma potência positiva. Então, a minha potência vai ser de 800 dividido pelo tempo, que é de 25 segundos. Isso aqui vai dar exatamente 32 watts.
Então, a unidade de potência é o watts. Então, a potência média útil na operação foi uma potência de 32 watts. Próxima questão. Essa quarta questão, como é que a gente pode realizar ela? Seguinte, ele falou que 3 corpos A, B e C têm características indicadas na tabela a seguir, sendo EA, EB e EC, respectivamente, as energias cinéticas de A, B e C. Aponte a alternativa correta. Então, vamos calcular a energia cinética de A, depois a gente vai calcular a energia cinética de B, depois vamos calcular a energia cinética de C. Então, quem é a minha energia cinética de A? Então, a energia cinética de A é a massa de A, que é mzão, vezes a velocidade, que é o Vzinho, né? mv ao quadrado dividido por 2. Então, essa aqui é a energia cinética do A. Quem é a energia cinética do B? É a massa do B, que é o mzão dividido por 2, vezes a velocidade ao quadrado, que é 2Vzinho. Então, vai ficar 2Vzinho ao quadrado, isso tudo dividido por 2, porque a fórmula sempre vai ser massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa do B é m sobre 2. Quem é a velocidade do B? 2 vezes v. Então, ele colocou, então a gente coloca 2v ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, o que a gente vai descobrir? Que a energia cinética de B vai ser mzão sobre 2 vezes 2 ao quadrado, 4, vzinho ao quadrado, vzinho ao quadrado. Isso aqui tudo dividido por 2. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar esse 4 e simplificar com esse 2 aqui. Então, corto, que dá 2. Então, reorganizando isso aqui, ó, a energia cinética de B fica 2 vezes mzão, v ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui, ó, a gente já sabe que é a energia cinética de quem? A energia cinética de A. Aqui, ó. mzão, v ao quadrado dividido por 2 é a energia cinética de A. Então, o que é que eu posso concluir com isso? Eu posso concluir que a energia cinética de B é exatamente 2 vezes a energia cinética de A. Então, essa é a conclusão que eu posso chegar. Que a energia cinética de B é 2 vezes a energia cinética de A. Agora, vamos analisar a energia cinética do C. Então, a minha energia cinética do C é a massa do C, que é 2mzão, vezes a velocidade, que é v sobre 2 ao quadrado, tudo isso aqui dividido por 2. Então, a energia cinética de C vai ficar 2mzão vezes v ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, dividido por 2. Então, a minha energia cinética de C vai ficar, eu posso pegar esse 2 e simplificar com esse 4, que aqui vai ficar 2. Então, vai ficar mzão vezes v ao quadrado sobre 2, sobre 2. Só que eu sei que isso aqui, mv ao quadrado sobre 2, é a energia cinética de A. Então, o que é que eu posso afirmar? Que a energia cinética de C é igual à energia cinética de A dividido por 2. Ou seja, eu posso muito bem afirmar que a energia cinética de A é 2 vezes a energia cinética de C. Bem, vamos lá. Aí a gente olha para as alternativas aqui e vê o que, é que a gente pode descobrir, né? Ele falou que A igual a EB, que é igual a EC, a gente já viu que não é, né? Ele falou que o EA é 2 vezes EB, errado. É o EB que é 2 vezes EA. Então, o EB é 2 vezes EA. E 2 vezes EA é quantos EC? Pronto, a gente vamos ver, né? Vamos lá. Como é que a gente pode chegar nessa conclusão da letra C? Bora ver aqui. Para a gente conferir se ela está certa ou errada. Eu sei que a energia cinética de A é igual a 2 vezes a energia cinética de C. Ele falou ó, que 2 vezes a energia cinética de A é igual a 4 energias cinéticas de C. Então, o que é que eu posso fazer? Para eu fazer aparecer 2 vezes a energia cinética de A, é só eu pegar essa última equação aqui ó, e multiplicar todo mundo por 2. Por quê? Porque vai ficar, ó, 2 vezes a energia cinética de A vai ser igual a 2 vezes 2, 4, né? Então vai ficar 4 vezes a energia cinética de C.
e 2 vezes a energia cinética de A é a energia cinética de C. Ou seja, qual a alternativa correta? E 2 vezes a energia cinética de A é a energia cinética de B. Então, qual é a alternativa que eu posso falar? A letra C é a correta. A energia cinética de B é igual a 2 vezes a energia cinética de A, que é igual a 4 vezes a energia cinética de C. Então, como foi que eu fiz para descobrir essa última parte? Eu só peguei essa última equação aqui, ó, e multipliquei todo mundo por 2, que eu ia fazer aparecer 2 vezes a energia cinética de A. Aí eu ia ver quantas vezes era igual a energia cinética de C, que deu 4. Então, a alternativa correta é a letra C. A energia cinética de B é igual a 2 vezes a energia cinética de A, e 2 vezes a energia cinética de A é 4 vezes a energia cinética de C. Então, a alternativa correta, a letra C. Próxima. Sétima. Uma pequena pedra de massa de 2 kg, ela acha-se no fundo de um poço de 10 metros de profundidade. Sabendo que no local a aceleração da gravidade tem módulo de 10 metros por segundo ao quadrado, indique a alternativa que traz o valor correto da energia potencial de gravidade da pedra em relação à borda do poço. Então, em relação à borda do poço, a minha pedra ela vai ter uma energia potencial gravitacional mgh. Então, a energia potencial gravitacional dela vai ser quem? A massa, que é 10, a gravidade, que é 10, vezes a altura. Opa, perdão. Errei aqui, né? A massa é 2. A massa é 2, a gravidade é 10 e a altura é 10. Então, a minha energia potencial gravitacional vai ser de 200 joules. Porque eu quero em relação à borda do poço. Então, em relação à borda do poço, eu tenho uma altura de quanto? De 10 metros. Então, quem é a energia potencial gravitacional? mgh. Massa, 2, a gravidade que é 10 e a altura que é 10. Então, a nossa energia potencial gravitacional é de 200 joules. Ou seja, em notação científica, 2 vezes 10 elevado a 2 joules. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Ok? Próxima. 16. O que é que essa 16 fala? Uma bola de borracha de massa de 1 kg é abandonada da altura de 10 metros. A energia perdida por essa bola ao se chocar com o solo é de 28 joules. Supondo que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a altura máxima atingida pela bola após o choque com o solo será de... Ok. Eu tenho aqui uma bola. E essa bola, ela vai ser abandonada. Quando essa palavra abandonada significa dizer o quê? Que ela partiu do repouso. Então, toda vez que você vê a palavra, o objeto foi abandonado. Quando eu digo que ele foi abandonado, é porque ele está partindo do repouso. Então, tem uma bolinha que está a uma altura de 10 metros do solo. Então, aqui está aqui o solo e ela vai percorrer uma altura de 10 metros. Aí ela falou que quando ela se choca com o solo, ela vai perder 28 joules. E quer saber a altura máxima que a bola vai atingir depois de ter se chocado com o solo. Então ela vai subir a uma determinada altura e eu quero saber que altura é essa. Bem, então primeiro a gente tem que calcular aqui a energia, que é onde eu vou abandonar a bola. Se ela for abandonada do repouso, né? Se ela for abandonada, ou seja, ela partiu do repouso. Se ela partiu do repouso, é porque significa que na altura aqui, onde eu abandonei ela, eu só vou ter energia potencial gravitacional. Eu não vou ter energia cinética. Então, só vou ter energia potencial gravitacional. Quem é a minha energia potencial gravitacional? mgh. Então, a minha energia potencial gravitacional vai ser a massa, que é de 1, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 10. Então, a energia potencial gravitacional que eu vou ter vai ser de 100 joules. Ok, vamos lá. Pensa comigo. À medida que ela vai caindo, ela vai ganhando velocidade. Então, a energia potencial gravitacional dela vai se convertendo em energia cinética. Por quê? Pensa comigo. À medida que ela cai, ela diminui a altura. Se ela diminui a altura, é porque ela vai diminuir a energia potencial gravitacional. Como ele não vai estar perdendo essa energia, porque a gente vai desconsiderar aqui a força da resistência do ar, ou seja, eu vou ter um sistema conservativo.
até o momento antes de tocar o solo. Então, toda a energia, à medida que eu vou caindo, a energia potencial gravitacional que eu vou perdendo é porque ela vai estar ganhando em energia cinética. Porque, observa, à medida que eu diminuo minha altura, eu aumento a minha velocidade. Então, a minha energia potencial gravitacional, à medida que vai caindo, vai se convertendo em cinética. Então, vamos saber aqui, ó, a energia potencial, a energia potencial gravitacional que vai ter se convertido no momento antes da bolinha tocar o solo. Então, ó, no momento antes da bolinha tocar o solo, eu quero saber que energia ela vai ter. Que energia vai ser essa? Vai ser uma energia cinética. Só que no momento antes dela tocar o solo, toda a energia potencial gravitacional vai ter se convertido na energia cinética, porque a altura aqui já vai ser zero. Ou seja, estou calculando energia no ponto anterior a ela tocar no solo. Ou seja, considerando a altura já zero. Então, a minha energia cinética vai ser de 100 joules. Então, ela vai tocar o solo com uma energia de 100 joules. Aí, depois que ela toca o solo, ela vai voltar. Ela vai voltar. E quando ela volta, ela já vai voltar a uma determinada altura que não é a mesma da inicial. Por quê? Porque eu perdi 28 joules. Ou seja, o que é que significa dizer? Que dos 100 joules que eu tinha, na hora que ela bateu, ela perdeu 28. Então, ela vai subir apenas com quantos joules? 72 joules. Então, a energia máxima que ela vai conseguir subir vai ser com a energia de quantos joules? De 72 joules. Então, quando ela tiver com essa energia de 72 joules, ela vai estar na altura máxima que ela poderia se encontrar. Então, esses 72 joules é exatamente a energia potencial gravitacional. E como eu calculo a energia potencial gravitacional? mgh. Isso aqui vai ser igual a quanto? 72. Então, a nossa massa é de 1, a gravidade é 10, a altura é o que eu quero descobrir, igual a 72. Então, a minha altura vai ser 72 dividido por 10, que vai dar 7,2 metros. Ou seja, a altura, depois dela ter se chocado, a altura máxima que ela vai conseguir chegar vai ser uma altura de 7,2 metros. E por que isso acontece? Porque ela teve uma perca de 28 joules ao se chocar com o solo. Vamos supor que seria um sistema que não tivesse perca, não tivesse nada. Se eu soltei a bolinha a 10 metros de altura, quando ela batesse no solo, ela ia voltar aos mesmos 10 metros de altura. Só que ela falou que quando eu toco o solo, eu perco os 28 joules, não é isso? Então, se eu solto a 10 metros, e eu sei que quando ela se chocar, ela vai perder energia, ela jamais vai retornar aos 10 metros de altura. Eu tenho que saber, então, que energia que ela vai ainda ter, máxima ainda para poder subir, né? Então, se ela tinha 100, ela vai perder 28 depois do choque, então ela vai ter 72 joules. Então, se ela tem 72 joules, isso aí vai ser a energia potencial gravitacional máxima que ela vai ter. Então, essa energia vai ser igual a mgh, e dessa forma eu descubro a altura, que é de 7,2 metros. Beleza? Vamos para a próxima. 29. Um garoto de massa igual a 30 kg parte do repouso do ponto A do escorregador perfilado da figura e desce, sem sofrer ação de atritos ou resistência do ar, em direção ao ponto C. Sabendo que a altura é de 20 metros, então ele já nos deu a informação que essa alturazinha aqui é de 20 metros e que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, calcule. Ele quer saber a energia cinética do garoto ao passar pelo ponto B. Uma coisa importantíssima que ele já disse na questão. Ele falou que do ponto A ele parte do repouso. Então, se ele parte do repouso, é porque a velocidade inicial dele é zero. E se a velocidade inicial dele é zero, é porque no ponto A eu não tenho energia cinética. Então, a única energia que eu vou ter no ponto A vai ser a energia potencial gravitacional dele. Então, a única energia que eu vou ter no ponto A é uma energia potencial gravitacional do rapaz. Então, a energia no ponto A vai ser mgh. Então, a energia no ponto A vai ser a massa do rapaz, que é de 30, a gravidade, que é 10, e a altura que ele está, que é de 20. Então, a energia dele, a energia no ponto A,
vai ser de 300 vezes 20, então a energia no ponto A vai ser de 6.000 joules. Então essa aqui vai ser a energia no ponto A, que é uma energia de 6.000 joules. Vamos calcular agora aqui a energia que ele vai ter no ponto B. Bem, a energia que ele vai ter no ponto B, como ele vai passar pelo ponto B, ele ainda vai ter uma altura e também ele vai ter uma velocidade. Então, no ponto B, ele vai ter energia cinética e também vai ter uma energia potencial gravitacional. Então, a energia no ponto B vai ser uma energia cinética em B mais a energia potencial gravitacional nesse ponto B. E a questão justamente quer pedir qual a energia cinética do garoto ao passar pelo ponto B. Então, ele quer descobrir o meu ECB, energia cinética no ponto B. Então, vai ficar EB igual a ECB mais mghb, que é a altura que ele está do solo no ponto B. Então, a energia de B vai ficar a massa, que é 30, a gravidade, que é 10, vezes a altura de B, que ele falou, que é H sobre 3. A altura já é 20, então vai ficar 20 sobre 3. Então, vou pegar esse 30 e vou simplificar com esse 3 aqui, vai ficar 1. E aqui vai ficar 10, então vai ficar, a energia de B vai ficar 2.000 joules. Mais, isso aqui mais a energia cinética de B. Deixa eu só voltar aqui, tá? Para não confundir a cabecinha de vocês, Que ficou apertado aqui, eu esqueci de botar o ECB. Então vai ficar EB igual ao ECB, que é a energia cinética de B, mais o mgh, quem é a massa, 30, quem é a gravidade é 10, e quem é a altura ele falou que era H sobre 3, ou seja, 20 sobre 3. Aí eu pego esse 30, corto com 3, aqui vai ficar 10, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 20, 2.000. Então, a energia no ponto B vai ser a energia cinética que passa no ponto B mais 2.000. Como esse sistema é um sistema conservativo, a energia total que eu tinha no ponto A tem que ser exatamente igual à energia total que eu tenho no ponto B, porque é um sistema conservativo. A energia no ponto A tem que ser igual à energia no ponto B, que também tem que ser igual, lá no ponto C, tem que ser igual à energia no ponto C, porque o nosso sistema é um sistema conservativo. Então, as energias totais de cada ponto tem que ser exatamente iguais. Então, o EA tem que ser igual a o EB. Então, quem é o EA? São 6.000 joules. Quem é o EB? É a energia cinética de B, que eu quero descobrir, mais 2.000. Então, a energia cinética de B é igual a 6.000 menos 2.000. Então, a minha energia cinética de B vai ser exatamente 4.000 joules. Então, a energia cinética que eu vou ter ao passar pelo ponto B vai ser uma energia de 4.000 joules. A letra B está pedindo a intensidade de sua velocidade ao atingir o ponto C. Pronto. A gente sabe, então, que no ponto C, a altura dele vai ser 0. Então, ele não vai ter energia potencial gravitacional. Então, a energia no ponto C, ele vai ter apenas energia cinética. Como é que calcula a energia cinética? É a massa vezes a velocidade que ele vai ter no ponto C, ao quadrado, dividido por 2. Então, a única velocidade, a única energia que ele vai ter no ponto C vai ser energia cinética, que é m vezes a velocidade no ponto C ao quadrado dividido por 2, que é justamente o que ele quer descobrir, a velocidade. Lembra que eu tinha acabado de falar? A energia no ponto A tem que ser exatamente igual à energia no ponto B, que também tem que ser exatamente a energia no ponto C. Então, todos esses pontos têm que ter a mesma energia, porque o meu sistema ele é conservativo. Então, a minha energia, eu posso muito bem dizer que a minha energia no ponto A é exatamente igual à minha energia no ponto C. E quem é a minha energia no ponto A? A gente já tinha calculado que era 6.000 joules. Quem é a energia no ponto C? É a massa, que é 30, vezes VC ao quadrado dividido por 2.
Então, o que é que eu posso fazer? Posso pegar esse zerozinho, cortar com esse aqui. Vou pegar o 2 que está aqui dividindo, ele estava antes multiplicando. Então, isso aqui vai ficar 600 vezes 2. E esse 3 que está multiplicando VC ao quadrado, passar para cá, dividindo. VC ao quadrado. Então, o meu VC ao quadrado vai ficar 600 dividido por 3. Isso aqui vai dar 200. Então, vai ficar 200 vezes 2. Então, vai ficar VC ao quadrado igual a 400. VC vai ser igual a raiz de 400, ou seja, 20 metros por segundo. Ou seja, a velocidade que o rapaz vai passar pelo ponto C vai ser numa velocidade de 20 metros por segundo. Então, essa seria a resposta da letra B. Beleza? Dando para entender? Vamos para a próxima. A 33. No arranjo experimental da figura, desprezam-se o atrito e o efeito do ar. O bloco, massa de 4 kg, inicialmente em repouso, comprime a mola ideal, com a constante elástica de 3,6 vezes 10 a 3 N por metro, de 20 cm, estando apenas encostado nela. Largando-se a mola, esta distende-se impulsionando o bloco que atinge a altura máxima H. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse bloco, vou comprimir ele na mola e vou soltar. Aí, quando eu solto, ele vai até essa altura máxima. Ele vai atingir até aqui. O bloquinho vai ficar até aqui. E depois vai cair novamente, né? Então, vamos lá. Ele quer saber o módulo da velocidade do bloco imediatamente após desligar-se da mola. Pensa bem. Quando eu vou comprimir a minha mola, à medida que eu estou comprimindo ela, eu estou tendo uma energia potencial elástica. Aí quando eu solto, na hora que o meu bloco se desprende da mola, eu vou ter uma velocidade. Ou seja, toda a energia potencial elástica que eu tinha foi convertida em energia cinética. Ou seja, a energia potencial elástica que a mola ganhou, essa energia potencial elástica vai se transformar toda em cinética, que é o que vai fazer com que o bloco ande com uma determinada velocidade. Então, como é que eu posso fazer a letra A? A minha letra A, ele quer saber o módulo da velocidade do bloco imediatamente após desligar-se da mola. Ou seja, toda a energia potencial elástica vai se converter em energia cinética. Então, a energia potencial elástica vai se converter em energia cinética. Então, como é que vai ficar? Como a energia potencial elástica é a fórmula K vezes x ao quadrado dividido por 2, igual a minha energia cinética, que é mv ao quadrado dividido por 2. O que é que eu já posso fazer com esses doisinhos aqui? Posso cancelar. Então, vai ficar K vezes x, quem é o K? A minha constante elástica, que ele já falou que é de 3,6 vezes 10 a 3. Vezes o x ao quadrado. Quem é o x? A deformação da mola, ou seja, o quanto eu comprimi a mola. Eu comprimi a mola em 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros. Então, vai ficar 0,2 ao quadrado, igual a massa do bloco, que é 4, vezes a velocidade ao quadrado. Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Se eu pegar o 3,6 e multiplicar por 10 a 3, ou seja, por 1.000, isso aí é a mesma coisa de 3.600. Vezes 0,2 ao quadrado, isso aí vai dar 0,04, igual a 4 vezes v ao quadrado. 3.600 vezes 0,04 vai dar 144. Então, vai ficar 144 igual a 4v ao quadrado. Então, 4v ao quadrado igual a 144, o 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar v ao quadrado igual a 144 por 4. Então, meu v vai ficar 144 dividido por 4 dá 36. Então, isso aqui vai ficar a raiz de 36, que isso aqui vai dar exatamente 6 metros por segundo. Então, a velocidade que o meu bloco vai ter imediatamente após sair da mola vai ser de 6 metros por segundo. Aí, o que é que ele quer saber agora? O valor da altura H. Pensa bem. Ele vai estar aqui, ó, eu vou chamar bem que esse ponto aqui, ó, onde eu vou ter a energia cinética máxima, ou seja, a partir do momento que eu descolei da mola, eu vou chamar esse ponto de ponto A. E essa altura máxima aqui eu vou chamar de ponto B.
Então, toda a energia do ponto A vai ter que se converter na energia no ponto B. Como ele vai atingir essa altura máxima aqui, H, é porque no final das contas ele vai parar até atingir essa altura. Então, como ele vai parar, é porque no final eu não tenho energia cinética, porque minha velocidade lá é zero. Então, se eu estou na altura, eu vou ter só a energia potencial gravitacional. Então, pensem comigo, como o meu sistema ele é conservativo, toda a energia cinética que eu vou ter aqui no meu bloco, ele vai ter que se converter em energia potencial gravitacional no ponto B. Então, a energia no ponto A tem que ser igual à energia no ponto B. E quem é a energia no ponto A? É a energia cinética. Como é que eu calculo? mv ao quadrado dividido por 2. E quem é a energia no ponto B? Eu só vou ter lá potencial gravitacional. Como é que eu calculo? mgh. Então, o que é que eu posso fazer com essas massas? Cancela. Quem é a velocidade no ponto A? A gente achou que era 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado dividido por 2, igual a gravidade, que é 10, vezes a altura. 6 ao quadrado vai dar 36 por 2, igual a 10 vezes h, que é a altura que ele vai atingir. Então, 36 por 2 dá 18, igual a 10h. O 10 está multiplicando o h, passa para o outro lado dividindo. Então, o meu h vai ser 18 dividido por 10. Ou seja, a altura que eu vou atingir vai ser uma altura de 1,8 metros. Então, a altura h atingida pelo meu bloco vai ser uma altura de 1,8 metros. Então, a resposta da letra A, 6 metros por segundo. Resposta da letra B, 1,8 metros. Próxima questão, 35. Vamos lá. Um garoto brinca com a mola helicoidal. Ele coloca a mola em pé em uma mesa e apoia sobre um pequeno disco de plástico. Segurando a borda do disco, ele comprime a mola, contraindo-se de 5 milímetros. Após o garoto soltar os dedos, a mola projeta o disco 100 milímetros para cima, com contatos do ponto de lançamento. Veja a figura. Ok. Considerando-se a mola ideal e desprezando-se a resistência do ar, quanto subiria o disco se o garoto contraísse a mola de 10 milímetros? Né? Eu quero contrair agora. A primeira vez que eu contraí ela em 5 milímetros. Agora eu quero saber quanto é que ela subiria se eu contraísse ela em 10 milímetros. Bem, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso aqui? A gente sabe, vamos fazer só o primeiro caso, né? Então, toda essa energia aqui, ó, potencial elástica no ponto A, vai se converter em total energia potencial gravitacional no ponto B. Então, eu posso falar que a energia no ponto A é igual à energia no ponto B. Toda a energia potencial elástica, que aqui está em A, vai se transformar em toda a energia potencial gravitacional em B. Então, o que é energia em A? É energia elástica. Então, vai ficar energia potencial elástica no ponto A vai ser igual a energia potencial gravitacional no ponto A. Quem é a minha energia potencial elástica no ponto A? Vai ser o K vezes a deformação, x ao quadrado, dividido por 2. Quem é a minha energia potencial gravitacional no ponto A? Vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura que eu atingi. Vamos lá, como é que a gente pode fazer isso aqui? A massa é constante e a gravidade é constante. E o meu K sempre vai ser uma constante. Então, quem vai variar sempre? Só o x e só o h. Então, pensem comigo aqui no negócio. O K, o M e o G nunca vão mudar. São sempre constantes. E o 2 também aqui no caso, né? Então, vamos lá. Bora isolar esses resultados aí. Bora colocar essas constantes tudo do mesmo lado. Esse mg aqui, ó, que está multiplicando o h, passa para o outro lado, dividindo. Então, pode ficar k vezes x ao quadrado dividido por 2 vezes mg. Isso aqui é igual a h. Então, isso aqui tudo, ó, k dividido por 2 vezes mg, isso aqui tudo é uma constante. E essa constante aqui, ó, eu vou dizer que ela é um valor alfa qualquer. É um valor alfa qualquer. Então, quem é o alfa? K dividido por 2mg. Então, vou dizer que esse valor é um valor alfa. Então, vai ficar alfa
vezes x ao quadrado, que é a deformação da mola, vezes a altura. Bem, bora descobrir o valor desse alfa, né? Então, esse alfa sempre vai ter um valor. Então, é o seguinte, alfa vezes... Quem é a deformação da mola, no meu primeiro caso? Eu deformei ela em 5 milímetros. Deformei ela em 5 milímetros. Então, vai ficar 5 ao quadrado igual à altura que ela vai atingir, que é de 100 milímetros. Então, meu alfa vezes 25 vai ser igual a 100. Então, meu alfa vai ser igual a 100 dividido por 25. Então, meu alfa vai ser exatamente 4. Descobri o valor de alfa, ou seja, K dividido por 2 vezes mg, isso aqui sempre vai ser 4, sempre. Então, descobri o valor de alfa, né? Então, eu posso afirmar o seguinte, que 4 vezes x ao quadrado sempre vai ser igual a altura h. Então, eu posso generalizar isso, que 4 vezes x ao quadrado sempre é igual à altura h. Então, o que é que eu quero saber? Eu quero saber a altura que eu vou chegar quando eu deformar 10 milímetros. Então, vai ficar 4 vezes 10 ao quadrado igual à minha altura. Então, a minha altura vai ser igual a 400 milímetros. Então, quando eu deformar 10 milímetros, a minha altura máxima que a minha partícula de plástico vai adquirir, o meu objeto de plástico, né, vai ser de 400 milímetros. Então, a alternativa correta, letra A. Ok? Vamos fazer a próxima, a 37. Bem, o que é que a 37 fala? O carrinho de montanha-russa da figura seguinte pesa 6,50 vezes 10 a 3 newtons e está em repouso no ponto A, numa posição de equilíbrio instável. Como assim equilíbrio instável? Ou seja, ele está em repouso, mas ele está praticamente entrando em movimento. Em dado instante, ele vai começar a descer o trilho, indo atingir o ponto B com uma velocidade nula. Opa, então ele falou que aqui no B ele vai ter uma velocidade de zero. Então, se a velocidade dele é zero, é porque a energia cinética dele lá é zero. Então, a única energia que eu vou ter no ponto B, como eu tenho uma altura, vai ser a energia potencial gravitacional. Então, a energia no ponto B vai ser apenas uma energia potencial gravitacional no ponto B. E ele falou que o ponto A aqui, ele vai ter apenas também energia potencial gravitacional, já que ele parte do repouso. Então, a energia no ponto A, também eu vou ter uma energia potencial gravitacional no ponto A. Como o meu sistema ele é de A até B, eu tenho que fazer uma determinada análise sobre ele, né? Então, vamos lá. Ele falou que o peso do carrinho da montanha-russa é de 6,5 vezes 10 a 3 newtons. Aí a pergunta quer saber o seguinte. Sabendo-se que a energia térmica gerada pelo atrito A até B equivale a 4,55 vezes 10 a 4, determine o valor da altura H. Vamos lá. Ou seja, o nosso sistema não é um sistema conservativo, porque vai ter uma perca devido ao atrito. Ou seja, todas as outras questões eu estava colocando, energia no ponto A é igual a energia no ponto B. Por que agora eu não posso mais fazer isso? Porque no meio do caminho entre A e B, eu vou perder energia. Então, a energia no ponto A aqui ela não vai ser igual à energia no ponto B. Então, eu preciso saber o quanto que ela vai perder, né? E ele já falou que é de 4,55 vezes 10 a 4. Então, se eu tenho a minha energia inicial e tiro dessa energia que eu vou perder, eu vou saber a energia que eu vou ter no ponto B. E se eu tenho a energia que eu tenho no ponto B, coloco na fórmula mgh e descubro a altura que ele está do solo. Então, vamos lá. Quem é a energia no ponto A? Então, a energia no ponto A vai ser igual à energia potencial gravitacional no ponto A. Como é que eu calculo, então, a minha energia potencial gravitacional no ponto A? Então, vai ficar mgh. Então, vai ficar massa vezes a gravidade vezes a altura do ponto A em relação ao solo. Então, a energia no ponto A vai ser a massa. Mas ele já deu o peso do carrinho, né? E quem é o peso do carrinho? Massa vezes a gravidade. Porque quem é o peso? Massa vezes gravidade. Lembram?
Então, aonde tem mg aqui, ó, eu já posso substituir totalmente por 6,50 vezes 10 a 3. Porque esse aí já é o peso, e ele diz que o peso do carrinho é 6,5 vezes 10 a 3 newtons. Então, aonde tem mg, eu já vou substituir por 6,5 vezes 10 a 3. Vezes a altura, que ele falou que era 20. Se eu pegar esse 6,5 e multiplicar por 10 elevado a 3, isso aí vai dar quanto? Isso aí vai dar 6.500. Vezes o 20, que dá exatamente 130 mil joules. Então, a energia que eu tenho no ponto A é uma energia de 130 mil joules. Então, como é que eu faço para descobrir a energia no ponto B? A minha energia no ponto B vai ser a energia no ponto A menos o trabalho da força de atrito, ou seja, menos a energia que eu perdi para o atrito. Então, vai ser o EA menos o 45.500. Então, a minha energia no ponto B vai ser a energia no A, que é quanto? Que a gente acabou de descobrir? 130 mil, menos 45.500. Então, a energia que eu vou ter no ponto B vai ser uma energia de 84.500 joules. Então, essa é a energia que eu vou ter no ponto B. Uma energia de 84.500 joules. Bem, vamos olhar agora para o ponto B, que eu quero descobrir a que altura ele está do chão, o ponto B está no chão. Então, vamos lá. A gente já viu que a única energia que vai estar no ponto B é a nossa energia potencial gravitacional. E a gente acabou de descobrir que ela vale 84.500 joules. Então, como é que eu calculo a energia potencial gravitacional? Massa vezes a gravidade vezes a altura. E isso aí vai ser igual a 84.500. Só que ele já deu o peso do carrinho, que é a massa vezes a gravidade, é o peso do carrinho. E na questão ele já disse que o peso do carrinho é de 6.500 newtons, ou 6,5 vezes 10 a 3 newtons. Então, esse pesozinho aqui é de 6.500 newtons, vezes a altura, igual a 84.500. Então, a minha altura vai ser 84.500 dividido por 6.500. Então, a altura vai ser 84.000 dividido por 6.500. Isso vai dar exatamente 13 metros. Então, a altura que o carrinho passa o ponto B está do solo a uma altura de 13 metros. Vamos para a próxima questão. Seguinte. 63. O que é que a 63 fala? No esquema da figura, o bloco tem massa de 3 kg e encontra-se inicialmente em repouso. Informação crucial. Ele falou que o nosso bloquinho está em repouso, ou seja, ele não vai ter energia cinética. Então, a única energia que ele vai ter nesse exato momento vai ser a energia potencial gravitacional. Por que eu já consigo olhar esse cara? Observa, ele está em repouso e ele está a uma altura do solo. Então, a única energia que ele vai ter vai ser a energia potencial gravitacional. Mas vamos terminar de ler a questão. Encontra-se inicialmente em repouso no ponto da rampa, situado a uma altura de 1 metro. Uma vez abandonado, o bloco desce atingindo a mola de constante elástica igual a 1 vezes 10 a 3 N por metro, ou seja, 1.000 newtons por metro, que sofre uma compressão máxima de 20 centímetros. Então, a minha mola ela vai comprimir 20 centímetros, ou seja, ela vai comprimir 0,2 metros. Lembrando que 1 metro tem 100 centímetros. Então, para transformar de centímetro para metro, basta você dividir por 100. Adotando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a energia mecânica dissipada no processo. Então, quero saber a energia que foi perdida durante o processo. Então, ele já está afirmando que vai ter perca de energia. Vamos lá. Vamos nomear aqui 2 pontos. O ponto A, que é onde está o meu objeto, e vamos nomear aqui o ponto B, que é quando o bloco vai bater na mola e vai comprimir ela. Aliás, ela não vai estar nem aqui, né? O meu ponto B vai estar mais ou menos por aqui, porque a mola já vai estar toda
comprimida. Vai estar os 20 centímetros comprimidas. Então, aqui vai ser o meu ponto B. Vamos analisar cada energia separadamente. Então, a minha energia no ponto A, eu só vou ter que tipo de energia lá? Se ela está no repouso, eu só vou ter uma energia potencial gravitacional. Não, então eu vou ter uma energia potencial gravitacional. Então, a minha energia no ponto A vai ser mg H. Então, a minha energia no ponto A vai ser a massa do meu bloco, que é 3, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura que ele se encontra, que é de 1. Então, a minha energia no ponto A vai ser de 30 joules. Ou seja, a minha energia potencial gravitacional é de 30 joules. Agora, vamos calcular a energia no ponto B. No ponto B, ele chegou numa máxima compressão. Então, na máxima compressão, ele comprimiu a mola até instantaneamente ele parar. Então, se ele instantaneamente parou, a velocidade é nula. Se a velocidade é nula, a energia cinética é nula. Então, a única energia que eu vou ter no ponto B é a energia potencial elástica. Como é que eu calculo ela? Então, é o E, energia potencial elástica, e como eu calculo ela, é K vezes x ao quadrado dividido por 2. Relembrando, quem é o meu K? A minha constante elástica. Quem é o meu x? A minha deformação da mola. Então, vai ficar, o EB vai ser a constante, que é 10 a 3, ou seja, 1000 newtons, vezes a deformação, 20 centímetros, então eu tenho que usar em metros. Vai ficar 0,2 ao quadrado dividido por 2. Então, a minha energia no ponto B vai ser 1000 vezes 0,04 dividido por 2. Então, a minha energia no ponto B vai ser 1000 vezes 0,04, dá 40 dividido por 2, que vai dar 20 joules. Ou seja, a minha energia na mola é de 20 joules. A minha energia no ponto A era de 30 joules. Então, quem foi a energia que foi dissipada, que foi perdida no processo? A energia total era de 30 joules. E na mola eu só tenho 20. Então, é porque foi perdida 10 joules. Então, se eu pegar 30 menos o 20, vai dar os 10 joules. Ou seja, essa aqui é a minha energia dissipada. Ok? Deu para entender? Vamos para a próxima. P553. Um pequeno bloco de massa de 0,5 kg, inicialmente em repouso, ou seja, energia cinética dele é nula no ponto A. E ele está a uma altura. Então, a minha energia no ponto A vai ser exatamente a energia potencial gravitacional. Ele falou que é largado a uma altura de 1,6 metros. O bloco desliza sem atrito, importantíssimo, sem atrito. Se não tem atrito, não tem dissipação de energia. Então, o meu sistema é um sistema conservativo. Ao longo de uma superfície e colide no ponto B com uma mola de constante elástica de 100 newtons por metro. Determine a compressão máxima da mola em centímetros. Então, eu quero saber quanto a mola vai comprimir. Como eu quero saber quanto a mola vai comprimir, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar as forças que vão atuar em cada momento. Então, no ponto A, eu vou ter energia potencial gravitacional. O bloco vai descer, vai se chocar com a mola e a mola vai comprimir. Ela vai ficar mais ou menos por aqui. Então, ela vai comprimir uma distância x. E está aqui o meu bloquinho. Ela vai comprimir uma distância x. Ok? Só que ele quer a compressão máxima. Então, a compressão máxima vai chegar o momento que ela vai comprimir e vai parar. Instantaneamente ela vai parar. Então, nesse momento que a compressão é máxima, a minha velocidade vai ser zero. Se a minha velocidade é zero, é porque a minha energia cinética é zero. Então, nesse pontozinho aqui, que eu vou chamar de ponto B, a minha energia no ponto B vai ser exatamente apenas energia potencial elástica. Como o meu sistema é conservativo, a minha energia mecânica no ponto A vai ser exatamente igual à minha energia mecânica no ponto B.
Porque o sistema ele é conservativo. Toda energia potencial gravitacional foi convertida em energia potencial elástica. Agora é só substituir na fórmula. Que é a energia no ponto A é a energia potencial gravitacional no ponto A, que vai ficar massa vezes a gravidade vezes a altura que eu estou no ponto A, igual a energia no ponto B, que quem é que vai ser? A energia potencial elástica em B, que vai ser K vezes x ao quadrado dividido por 2. Então, quem é a minha massa? 0,5 kg. Quem é a minha gravidade? É 10. Quem é a minha altura? 1,6. Igual ao K, que é igual a 100, constante elástica, vezes x ao quadrado, que é o que eu quero descobrir. Dividido por 2. 5 vezes 10 vai ficar 5 vezes 1,6 igual a 100 vezes x ao quadrado dividido por 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou melhorar isso aqui. Tá vendo esse 2 que está dividindo 100x ao quadrado? Eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 5 vezes 1,6 igual a 100x ao quadrado. 2 vezes 5 dá 10. Então, vai ficar 10 vezes 1,6 igual a 100x ao quadrado. Vai ficar 16 igual a 100x ao quadrado. Logo, x ao quadrado vai ficar 16 dividido por 100. X vai ser igual a raiz de 16 sobre 100. Logo, meu x vai ser raiz de 16, 4. Raiz de 100, 10. Logo, meu x vai ser 0,4 metros. Ou seja, a minha compressão máxima vai ser uma compressão de 40 centímetros. Beleza? Deu para entender? Vamos para a próxima. P354. Uma mola de constante elástica K, 1.200 newtons por metro, está comprimida de x igual a 10 centímetros. Ou seja, eu comprimi ela em 10 centímetros pela ação de um corpo de 1 kg. Abandonando o conjunto, o corpo é atirado verticalmente, atingindo a altura h. Adote a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do A. Determine h. Desprezou a resistência do A porque o meu sistema ele é conservativo. Então, eu vou nomear aqui, ó, ponto A, e a altura máxima que ele vai atingir vai ser o ponto B. Ele quer justamente descobrir essa altura, não é isso? Então, pensa comigo. No A, eu vou ter apenas uma única energia atuando no ponto A, que é a energia potencial elástica. Então, a única energia que está atuando no ponto A é a energia potencial elástica. Então, a energia no ponto A vai ser K vezes x ao quadrado dividido por 2. No ponto B, que vai ser o local onde ele vai atingir a altura máxima, ele vai subir e vai até parar instantaneamente. Então, se ele para instantaneamente quando atinge a altura máxima, é porque a velocidade é zero. Então, a energia cinética dele vai ser zero. Então, lá em cima, ele só vai ter um tipo de energia quando ele estiver na altura máxima. É a energia potencial gravitacional. Então, a minha energia no B vai ser igual apenas à energia potencial gravitacional. Então, a minha energia no ponto B vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura que eu quero descobrir. A energia do A é exatamente igual à energia do B. Por quê? Porque o meu sistema é conservativo, ou seja, toda a energia potencial elástica que eu tenho vai ser convertida em energia potencial gravitacional. Ou seja, K vezes x ao quadrado sobre 2 vai ser igual a mgh. Então, quem é o nosso K? 1.200. Vai ficar 1.200 vezes quem é. O quanto foi que eu comprimi? 10 centímetros, ou seja, 0,1 ao quadrado, que tem que usar em metros, dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a massa que é 10, não, a massa é 1, e a gravidade que é 10, vezes a altura. Então, isso aqui vai ficar 1.200 vezes 0,01 dividido por 2, igual a 10 vezes h. Então, isso aqui vai ficar 2 dividido por 1.200, vai ficar 600. 1.200 dividido por 2, 600. 600 vezes 0,01 vai ficar
6, vai ficar 6, né? 6 igual a 10 vezes H, H vai ser igual a 6 dividido por 10, ou seja, a minha altura vai ser uma altura de 0,6 metros, ou 60 centímetros. Então, a altura máxima que a minha bolinha vai chegar vai ser de 0,6 metros, ou seja, 60 centímetros. Beleza? Vamos para a próxima. P357. Uma esfera movimenta-se no plano horizontal, subindo em seguida uma rampa, conforme a figura, com qual velocidade a esfera deve passar pelo ponto A para chegar a B com velocidade de 4 metros por segundo. Sabe-se que no percurso AB há uma perda de energia mecânica de 20%. Então, eu perdi 20% no percurso de A até B. Então, o meu sistema ele já não é conservativo. Então, o que significa dizer? Eu vou chamar o meio do caminho, eu vou chamar de energia dissipada. É B, tá bom? Então, a energia no ponto A menos a energia dissipada vai ser igual à energia no ponto B, que é justamente o local onde eu quero descobrir a velocidade com que a esfera... Aliás, eu tenho que descobrir a velocidade com que a esfera vai passar no ponto A para ela também poder alcançar o B com 4 metros por segundo. Então, vamos lá. Pensem aqui comigo. Então, a energia que eu tenho no ponto A menos a energia dissipada durante esse caminho vai ser exatamente igual à energia que eu vou estar no ponto B. Então, o que é energia no ponto A? A energia no ponto A, eu não tenho altura, eu não tenho mola, então só tenho velocidade ali. Então, eu vou ter o quê? A energia cinética. Como é que eu calculo a energia cinética? Vai ser a massa vezes a velocidade no ponto A ao quadrado dividido por 2, que é justamente o que eu quero descobrir, a velocidade no ponto A. Menos, quem vai ser essa energia dissipada? Ele falou que 20% da energia vai se perder. Então, quem é a energia total do meu sistema? É a energia cinética no ponto A. Então, como é que eu calculo a energia cinética no ponto A? mVA ao quadrado sobre 2. Não é isso? Então, isso aqui é a minha energia total. Eu vou perder 20% dessa energia total. Então, é só fazer 20% dessa energia, que é mVA ao quadrado sobre 2. Ok? Então, vai ficar mVA ao quadrado sobre 2 menos 20% vezes mVA ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque esse mVA ao quadrado sobre 2 é a minha energia total do meu sistema. E eu vou perder 20% dela. Então, 20% de mVA ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser igual a energia no ponto B. Quem é a energia no ponto B? A energia no ponto B, eu vou ter altura? Vou ter altura. Então, eu vou ter energia potencial gravitacional. Só que no ponto B eu também vou ter uma velocidade, que é uma velocidade de 4 metros por segundo. Então eu vou ter, além de energia potencial gravitacional, eu vou ter uma energia cinética. Aí eu coloco, vou ter então mgh mais, vou colocar aqui embaixo, tá, por causa do espaço, mvb ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética no ponto B, que é a massa vezes a velocidade com que ela vai ter naquele ponto B ao quadrado sobre 2. Então, eu vou colocar aqui para a gente entender melhor a expressão inteira, para não ficar quebradinha e a gente não se confundir. Então, vai ficar mVA ao quadrado sobre 2 menos 20% dessa energia, que é a energia total, que é mVA ao quadrado sobre 2, igual a mgh mais mvb ao quadrado sobre 2. Então, uma coisa que a gente já pode fazer, olha para a massa aí. A massa está aparecendo em todos os termos. Então, o que é que eu posso fazer com ela? Cancelar. Aí você me pergunta assim, cara, mas por que tu está cancelando? Vamos lá. Vamos fazer aqui devagarzinho, né? Observe esses dois termos aqui.
A massa está em comum nos dois lados, concorda? Então, eu posso colocar ela em evidência. Então, vai ficar massa vezes VA ao quadrado sobre 2 menos 20 sobre 100 vezes VA ao quadrado sobre 2 igual a... Nesses dois termos aqui, quem é que eu estou em comum também? A massa. Então, eu posso colocar ela em evidência. Então, vai ficar G vezes H mais VB ao quadrado sobre 2. Agora, o que é que eu posso fazer? Uma das massas que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Aí vai ficar massa dividido por massa, que dá 1. Então, é por isso que eu posso cortar as massas. Agora, vamos substituir. Quem é o VA ao quadrado? É o que eu quero descobrir, a velocidade no ponto A. Então, vai ficar VA ao quadrado sobre 2 menos 20 dividido por 100 vai dar 0,2. 0,2 dividido por 2 vai ficar 0,1. Então, vai ficar 20... Aqui, o que é que eu estou fazendo? Ó? 20 dividido por 100 vai ficar 0,2. Só que esse 0,2 está dividido também por quanto? Por 2. Ou seja, vai ficar 0,1. Então, isso aqui vai ficar VA ao quadrado sobre 2 menos 0,1 vezes VA ao quadrado. Igual a gravidade, que é 10, vezes a altura, que a questão já disse, que é 3,2, mais a velocidade no ponto B, que ele já falou que é 4 ao quadrado, dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar VA ao quadrado sobre 2, menos 0,1 VA ao quadrado, é igual a 10 vezes 3,2, 32. 16 ao quadrado, 4 ao quadrado vai ficar 16 dividido por 2. Lá vem eu aqui tentando antecipar, né? Estava com a resposta na cabeça. 4 ao quadrado, 16, tá ok? Então, vai ficar VA ao quadrado sobre 2 menos 0,1 VA ao quadrado é igual a 32 mais 16 dividido por 2 dá 8. 32 mais 8, 40. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Esse VA ao quadrado é como se tivesse assim, ó, 1 meio de VA ao quadrado menos 0,1 VA ao quadrado igual a 40. 1 meio é 1 dividido por 2, ou seja, é 0,5. Então, eu vou ficar 0,5 VA ao quadrado menos 0,1 VA ao quadrado. Isso aí, então, 0,5 VA ao quadrado menos 0,1 VA ao quadrado, isso aí dá 0,4 VA ao quadrado, igual a 40. Então, VA ao quadrado vai ser igual a 40 dividido por 0,4. Então, o meu VA ao quadrado vai ser igual a 100. Então, a minha velocidade no ponto A vai ser uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, a velocidade com que eu tenho que passar por A para que chegue no B com uma velocidade de 4 metros por segundo, perdendo 20% de energia no meio do caminho, é uma velocidade de 10 metros por segundo. Vamos para a próxima. 358. O que é que a 358 fala? Um pequeno bloco de 0,4 kg de massa desliza sobre uma pista de um ponto A até um ponto B, conforme a figura abaixo. Se suas velocidades do bloco nos pontos A e B têm módulos iguais a 10 metros por segundo e 5 metros por segundo, respectivamente, determine para o trecho AB o quê? A quantidade de energia mecânica transformada em térmica. Ok, vamos lá. Eu tenho aqui o meu ponto A e tenho aqui meu ponto B. Em ambos, eu vou ter velocidade. A velocidade A, ele falou que vai ser de 10 metros por segundo. Já a velocidade no ponto B vai ser uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, na velocidade no A, 10 metros por segundo, a velocidade no ponto B, 5 metros por segundo. Já observe o seguinte, a velocidade diminuiu, ou seja, eu tive energia perdida no meio do caminho, né? Que é justamente o que ele quer saber, a quantidade de energia mecânica transformada em térmica, ou seja, a energia dissipada. Então, vamos analisar o bloco A, o ponto A, e vamos analisar o ponto B. Quem é a energia mecânica no ponto A? É a energia potencial gravitacional mais a energia cinética. Porque eu tenho velocidade no ponto A e também tenho uma altura. Então, quem é a minha energia mecânica no ponto A? Então, a energia mecânica no ponto A vai ser
mgh mais mv ao quadrado sobre 2. Então, a energia no ponto A vai ser, quem é a massa? 0,4. Vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura que ele está, que é 7. Mais a massa, que é 0,4, vezes a velocidade com que ele está no ponto A, que é 10. Vai ficar 10 ao quadrado, dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar, A vai ficar 0,4 vezes 10, dá 4. Vai ficar 4 vezes 7, mais 0,4 vezes 10 ao quadrado dá 100, dividido por 2. Então, a energia no ponto A vai ficar 4 vezes 7, 28. 0,4 vezes 100 dá 40. 40 dividido por 2 vai dar 20. Então, a minha energia no ponto A vai ser uma energia de 48 joules. Vamos calcular agora a energia no ponto B. Então, a minha energia no ponto B vai ser a energia potencial gravitacional, porque eu tenho uma altura, mais uma energia cinética, porque eu tenho velocidade também no ponto B. Então, a minha energia no ponto B vai ser mgh mais mvb ao quadrado sobre 2. Então, quem é a minha energia no ponto B? Vai ser a massa, que é 0,4, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura do ponto B, que é quanto? 10. Mais a massa, que é 0,4, a velocidade do B ao quadrado vai ficar 5 ao quadrado, dividido por 2. Então, a energia no ponto B vai ficar 0,4 vezes 10, vai dar 4. 4 vezes 10 vai dar 40. Mais 0,4 vezes 25, 0,4 vezes 25, dividido por 2. Então, a minha energia no ponto B vai ficar 40 mais 0,4 dividido por 2 vai dar 0,2 vezes 25. Então, isso aqui vai ficar, B é igual a 40 mais 0,2 vezes 25 dá 5. Então, a minha energia no ponto B vai ser de 45 joules. Ou seja, o que é que eu posso concluir? Que a minha energia dissipada foi uma energia de 3 joules. Então, a quantidade de energia transformada em térmica foi uma quantidade de 3 joules. Por quê? Eu tinha uma energia no ponto A de 48. Aí eu perdi uma energia, que foi a minha energia dissipada, e ficou 45. Ou seja, a minha energia dissipada vai ser a energia no ponto A, que era total, menos a energia no ponto B. Então, a minha energia dissipada vai ser 48 menos 45, que vai ser 3 joules. Então, essa aqui é a minha energia dissipada, a minha quantidade de energia, 3 joules. A letra B, o trabalho realizado pela força de atrito. Quem foi que fez com que esse bloco perdesse a energia de 3 joules? O atrito. Ou seja, quem é o trabalho da força de atrito? Isso aqui é aquela famosa questão pegadinha. Aí a pessoa vai e coloca, então o trabalho da força de atrito foi o que ele fez o bloco perder de energia. Ou seja, 3 joules. Errado. O trabalho da força de atrito ele é resistente. Então, logo, ele é sempre negativo. Então, a resposta do trabalho da força de atrito é menos 3 joules. Ou seja, como é que ficaria a nossa equaçãozinha? A energia no ponto A menos o trabalho da força de atrito, que é igual à energia no ponto B. Então, o trabalho da força de atrito ela é sempre negativa. Então, é menos 3 joules. Cuidado. E por que isso é 3 joules? Porque ele está falando a quantidade de energia. Energia não tem negativa, é só positiva. Então, 3 joules. Agora, o trabalho realizado pela força foi o que ele fez o meu bloco perder, que foi menos 3 joules. Um trabalho resistente.
Beleza? E assim finalizamos essa sequência de questões sobre o assunto da prova. Tá? Então deixa eu te falar aqui, ó. Curte, tá? Comenta, se tiver alguma dúvida, pode comentar que eu lhe respondo. Não se preocupe, ok? Pode mandar aí o comentário aí que eu lhe respondo na mesma hora. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas do primeiro ano aí do Lerote que você puder. Ou se tiver autoescola que estiver vendo o mesmo assunto, que é seu amigo, envia para ele também, tá? Envia o máximo de pessoas que você puder, tá? Curte o vídeo, muito obrigado pela sua atenção, tá? Eu espero que você tenha entendido. Se tiver qualquer dúvida, você pode botar no comentário, tá? Que eu não me incomodo, tá? Então, um abraço, bons estudos e uma boa prova.